E era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e o de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa, e o da outra Rute, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, quando assim a mulher ficou desamparada dos seus 2 filhos e também do seu marido. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro do céu, do nosso grupo familiar aqui na Igreja Batista Monte Gerizim. Um tempo onde a gente tem refletido sobre unidade e a gente tem passeado em alguns textos muito ricos do Antigo Testamento. Hoje, falando de uma história das mais bonitas que me ensina sobre unidade, sobre caminhar do lado, sobre resiliência. É a história de Noemi, de Ruth, e a história que se desdobra a partir da decisão tão bonita, tanto de Noemi, mesmo diante de muita amargura, e a decisão linda de Ruth, uma moabita. Moabita não era o povo judeu, moabita não era o povo de Deus, mas foi o povo descendente das filhas de Ló que decidiram ter filhos com seu pai, colocando ele bêbado. Essa história está lá no livro de Gênesis e a gente volta um dia para contar. A verdade é que essa história de Ruth, quando Noemi perde o seu marido e depois os seus filhos estão lá em Moabe, tomam 2 mulheres, Orfa e Ruth, 2 mulheres moabitas, para poder casarem. E passado 10 anos, morre os 2. Noemi se sente extremamente triste com tudo que tem acontecido na sua vida, perdendo primeiro o seu marido, depois os seus 2 filhos e ficando sem descendência. Ela chega e fala para as suas 2 noras, agora viúvas, e ela diz: voltem para a casa de vocês, para a casa dos pais de vocês e descansem por lá. Nesse momento, lá em Ruth, capítulo 1, versículo 8, quando ela despede e Orfa, beija o rosto dela e vai embora, Ruth, porém, lá no versículo 16, disse: não me insista que te abandone e deixe de te seguir, porque aonde quer que tu fores, eu irei, e onde quer que pousares, eu pousarei. Onde estiver o teu povo, ali também será o meu povo, o teu Deus será e é o meu Deus. Essa mulher, Ruth, foi perseverante em manter a unidade com a sua nora, mesmo que não fosse obrigada pela lei daquele tempo. Ela decidiu, mesmo diante de tamanha amargura que Noemi estava vivenciando, ela decide permanecer do lado. Eu tenho certeza que Noemi deve ter ensinado muito a Ruth, que fez com que ela quisesse estar do lado dela. Eu tenho certeza absoluta que Ruth sabia que tinha muito a aprender com aquela mulher, mesmo diante de tamanha tragédia que tinha acontecido. Independente dos problemas, ela decidiu caminhar do lado. Independente das dificuldades, ela quis ficar perto. Isso é tão importante para os tempos de hoje, onde os adultos têm desistido dos mais jovens, onde os mais jovens não querem buscar conselho com os adultos. A gente começou o grupo familiar dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Eles estão reunidos aí agora na casa de Lide. E eles estão ouvindo, e eu quero muito que vocês possam entender de que nós adultos e nós mais velhos também temos muito para oferecer e para poder ensinar com a nossa experiência. Assim como a gente também, mais velhos, temos como aprender junto com vocês, com a juventude, a força que cada um de vocês tem. Nós, os mais velhos, precisamos olhar para os nossos jovens com esse mesmo espírito de vontade de querer ajudar. E os mais jovens precisam olhar como Ruth para os mais velhos e querendo aprender. Isso é unidade. Porque quando passou o tempo, Ruth, não desistindo de Noemi, e vão parar no campo de Boaz, que foi o resgatador, porque ele era o principal parente mais próximo
que poderia casar-se com Ruth, por conta da linhagem da descendência. E eles vão para lá, elas vão para lá, e quando chegam lá, a Noemi vai e ensina ela como se aproximar de Boaz por ele ser o resgatador. Ruth ouve, Ruth obedece. E é interessante que lá em Ruth, no capítulo 3, Noemi chama Ruth de filha e não descansa enquanto não ajuda ela a entender como ela deve conduzir o futuro dela buscando o esposo, o resgatador, Boaz. Sabe o que é mais intrigante? É que de uma mulher que foi fruto de uma relação muito complicada e errada lá no passado, quando sua mãe, a descendência principal, sua mãe ou a primeira descendente das Moabitas, que foi a filha de Ló, que busca ter filhos com seu pai bêbado, Deus pega essa menina, Ruth, descendente dessa linhagem, e coloca na mais bonita história que o Evangelho nos ensina. Porque depois, quando Ruth se casa com Boaz, ela tem Obed. E Obed foi avô de Davi, pai de Jessé. Estava na linhagem de Jesus. Como Deus conserta as coisas, como Deus ajusta as coisas que começaram ruim, mas que tem sempre um final, conduzido pela potente mão de Deus, muito mais bonito do que o que foi um dia. Isso me ensina e precisa ensinar para você também que a nossa unidade uns com os outros, debaixo do temor de Deus, cumprindo com toda a ordenança que o Senhor tem nos proposto, seguindo pela graça, olhando para o Senhor, confiando nele, se aproximando dos mais velhos para aprender, se aproximando dos mais novos para poder ganhar também o mesmo vigor. Debaixo do temor de Deus, a unidade nos leva em lugares inimagináveis. Quem podia imaginar que uma descendente de Ló, lá atrás, que tenta ter filhos de forma incestuosa e errada com seu pai, Deus transforma e traz Jesus Cristo, o nosso Salvador. Tenha unidade, busque unidade. Eu queria deixar para você agora, finalizando. Você tem buscado os mais novos para poder ensinar? Você tem buscado os mais jovens para poder discipular? Para tornarem-se pessoas que você ama, discípulos que Deus tem confiado à sua mão? Você tem buscado, jovem, algum mais velho, alguém de maior idade, de mais experiência, para você buscar conselho? Saiba, na unidade entre os mais velhos e os mais novos, acontecem coisas grandiosas que o Senhor tem a fazer. Busque isso e se pergunte, você tem buscado alguém para tomar conselho? Ou você mais velho, você tem buscado jovens para aconselhar? Que Deus nos abençoe e nos torne uma igreja que discipula os mais novos, mas que os mais jovens também buscam conselho dos mais velhos. Deus te abençoe e até o próximo encontro, em nome de Jesus.